Graças a Deus, graças a Deus. Estamos aqui nesta manhã. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus, estamos aqui nesta manhã de sábado, para juntos glorificar o nome do Senhor, porque só Ele é digno de toda glória e de todo louvor. Manhã chuvosa, manhã muito chuvosa. Hoje, por causa da chuva, não foi permitido nós trabalhar. Eu estou aqui na minha casa aqui, meditando na palavra do Senhor. E Deus colocou no meu coração. Deus está ministrando uma palavra da parte de Deus. Deus, Ele é fiel. A palavra que eu quero ler nesta manhã é uma palavra em João, o Evangelho de João. O Evangelho não é de João. O Evangelho segundo escreveu João. Porque todo o Evangelho, ele é do Senhor. Foi o Senhor que o capacitou. A Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses homens foram capacitados pelo Espírito de Deus para escrever, na inspiração do Espírito Santo, escrever esses evangelhos. Então não existe evangelho de Mateus, evangelho de Marcos, evangelho de João, não. Evangelho segundo escreveu Mateus, evangelho segundo escreveu Marcos, evangelho segundo escreveu Lucas, evangelho segundo escreveu João, porque as revelações veio do Senhor. Então, quem deu o evangelho foi o próprio Senhor. Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por nós estarmos com saúde nesta manhã. Graças a Deus pelo ar que nós respiramos. Graças a Deus pela esta inspiração dada pelo Senhor, que o Senhor nos inspirou nesta manhã para nós estarmos falando da sua grandeza e do seu amor. O evangelho que eu vou ler é o Evangelho de João, capítulo 20. O Evangelho de João, capítulo 20. Espero que todos encontrem, para que nós possamos fazer uma leitura todos juntos. Nada melhor do que meditarmos nas Escrituras. Esses dias eu não fiz live, porque trabalhando direto e às vezes chego muito cansado. E o corpo muito desgastado do trabalho.
Mas eu vou ler uma palavra hoje da parte de João, da parte de Deus, o Evangelho segundo escreveu João, do capítulo 20. E eu vou ler o versículo 5, 6, 7 e 8. O Evangelho segundo escreveu João, o evangelista João, do capítulo 20, do versículo 5 até o 8, que diz: E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro o seguiu, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas debaixo de um lugar à parte. Então entrou também outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. E viu e creu. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Esta leitura, a qual eu acabei de ler agora, na Bíblia Sagrada, onde o autor é Max Lucado, ela tem uma introdução diferente. Agora, se nós lermos a mesma palavra na Bíblia Deic, em João capítulo 20, do versículo 5, a gente vai ver algumas coisas diferentes. E ele, abaixando-se, viu os lençóis ali abaixo, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu os lençóis ali deixados. Ele viu também que o lenço que tinha sido posto sobre a cabeça de Jesus não estava com os lençóis, mas dobrado em um lugar à parte. Olha que palavra! Ele viu também que o lenço que tinha sido posto sobre a cabeça de Jesus não estava com os lençóis, mas dobrado em um lugar à parte. Olha o versículo 8 da Bíblia Deic. Então entrou também outros discípulos. Então também entrou o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Ele viu e creu. Olha, que palavra! Se nós pegarmos a Bíblia, eu tenho várias Bíblias aqui, graças a Deus. Vou pegar a Bíblia Pentecostal. Vou pegar a Bíblia Pentecostal e vou ler a palavra aqui em Deic, na palavra Deic, da Bíblia Deic, falou dobrado. Ele viu o lenço dobrado à parte. Vamos pegar a mesma Bíblia, só que a Bíblia Pentecostal, e o mesmo capítulo e o mesmo versículo.
Olha que palavra. Olha que palavra. E abaixando-se, viu no chão os lençóis. Todavia não entrou. Todavia não entrou. E chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. O versículo 7. E que o lenço que tinha estado sobre a cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegaram primeiro ao sepulcro e viu e creu. Olha, na Bíblia Dake vai falar que o lenço estava dobrado. Na Bíblia Pentecostal vai falar que o lenço estava enrolado à parte. Voltando um pouco, alguns capítulos atrás, a gente vai ver que este assunto é o assunto a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. Jesus morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. Quando o primeiro dia da semana, Maria, mãe de Jesus, e Maria Madalena, e Maria Salomé, aquela Maria Salomé é a mãe de Tiago e mãe de João, esposa de Zebedeu, pescador. Essas Marias, elas foram as primeiras mulheres, bem cedinho, a chegar no túmulo de Jesus. Porque elas foram levar especiarias para colocar o túmulo de Jesus. Só que quando elas chegaram lá, elas viram que o sepulcro de Jesus estava aberto. Quando elas viram que o sepulcro estava aberto, elas disseram na sua mente: roubaram o corpo de Jesus. Elas vieram correndo avisar os discípulos. Quando elas chegam ao discípulo, Maria, mãe de Jesus, e a Maria, outra Maria, e a Maria Salomé, elas falam que o sepulcro de Jesus está aberto. João e Pedro, rapidamente, ele se levanta. Se ele estivesse sentado, ele se levantava. João sai correndo à frente. Pedro já fica mais um pouco para trás. Alguns comentaristas dizem que João era mais novo do que Pedro, tinha mais vigor, tinha mais resistência. Então João sai correndo. E quando ele chega lá, no túmulo de Jesus, que se encontra o túmulo aberto, ele não entra. Porque ele não tem a coragem que Pedro tem. Ele fica à porta. Espera Pedro chega. Só que quando Pedro chega, Pedro já entra imediato. Já entra no túmulo, porque Pedro era aquele discípulo corajoso. Aquele discípulo mais afoito. Então, quando Pedro chegou, Pedro já entrou. Só que quando Pedro entrou, aí Pedro já olha, vê ali a pedra aonde Jesus
foi colocado o seu corpo. Pedro olha e vê os lençóis, a qual foi enrolado. Lembra daqueles lençóis que José de Arimateia comprou de linho fino para embalsamar o corpo de Jesus? Então, foi aqueles lençóis de linho fino, linho puro, falando de pureza, depois é outro assunto. Ele olha e vê os lençóis ali. E quando ele olha também, ele vê aquele lenço, o lenço que foi colocado sobre o rosto de Jesus, porque o corpo de Jesus foi enrolado no lençol de linho, linho fino, puríssimo, muito caro, muito caro. José de Arimateia que comprou, muito caro. Os lençóis estão ali, os lençóis estão ali. O lenço que foi colocado sobre o rosto de Jesus, ali naquela pedra, o corpo de Jesus deitado na pedra, gelado, frio, porque a morte, ele tinha se entregado à morte. Não foi a morte que matou Jesus, mas Jesus se entregou à morte. Jesus disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e se desligou. Não que a morte matou Jesus, mas Jesus se desligou. Isso era um código que ele tinha entre ele e o Pai. Ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, e se desligou. Então, Jesus estava morto ali. Morreu. Seu corpo frio, deitado numa pedra, dentro de um sepulcro, seu corpo enrolado no lençol, a qual eu acabei de falar. Lençol de linho fino, puríssimo. E no seu rosto foi colocado um lenço. Quando Pedro ele vê os lençóis ali, quando ele vê o lenço colocado em um lugar ali à parte, João entra. Quando João entra, ele viu e creu. Olha, João, quando Pedro entrou, João também entrou. Só que quando João ele viu os lenços, o lenço ali à parte, João olhou assim, imediatamente ele acreditou. Acreditou. Ele creu. E eu parei para meditar em cima desta palavra, desse texto. Esses dias eu estava meditando nas Escrituras e me chamou muito a atenção, muito a atenção. João, na revelação, na Bíblia pentecostal, está enrolado, os lenços estão enrolados. Na Bíblia dele, está dobrado. E na outra Bíblia, a qual eu li, só fala a parte, lenços à parte. E me chamou muito a atenção isso aí. Um fala dobrado, outro fala enrolado. Eu um dia desse, passando num canal aqui em casa, aqui, um certo pregador, pastor presidente de uma grande congregação, e ele estava ministrando concernente a isso. Só que aí me chamou muita atenção com aquilo que eu tinha lido.
E ele falando enrolado, 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 que o lenço estava enrolado, e Pedro viu os lenços enrolados, e João viu os lenços enrolados, e creu. E eu fiquei meditando nisso aí, porque eu tinha estudado na Bíblia Dake, que o lenço estava dobrado. Aí eu queria saber qual a diferença. Qual a diferença de um para o outro? Tá errado? Não. E eu fui a fundo em cima disso aí. Porque a tradição judaica diz assim, que quando o servo ele colocava a mesa do seu senhor ali na mesa, os alimentos, e o seu senhor sentava à mesa para almoçar ou jantar, ou fazer a sua refeição, o servo não sentava na mesa, como hoje em dia. Eu sou pintor. Às vezes trabalho em apartamento de homens rico, que... Inclusive em São Paulo eu estava trabalhando em um apartamento de um homem muito rico. O cara tem mais de 10 apartamentos aqui no Guarujá. Em São Paulo, ali na Avenida Paulista, ele tem um monte de apartamento lá também. E ele perguntou para mim se você vai almoçar onde? Eu disse, não, eu vou almoçar ali embaixo, ali no restaurantezinho ali na esquina. Não, você vai almoçar aqui com nós. Senta aí à mesa. E eu como servo, porque eu estava ali como servo dele, entendeu? Como funcionário dele. E eu sentei à mesa com ele. E ele falou, sabe esse garfo aí que você dá com ele aí? Tirou até uma ainda. É garfo de prata, olha. Aí eu falei, quer dizer que eu estou almoçando aqui com garfo de prata. Isso. Tá vendo? Olha a humildade que aquele homem tem. Me chamou, o servo, funcionário, para sentar na mesa com ele e almoçar com ele. Só que naquela época não. Naquela época o funcionário fazia o servo, que era tido como escravo, ele fazia a mesa do seu senhor, ele ficava ali no canto, enquanto o seu senhor estava fazendo a refeição. E ai dele se ele encostasse ali na mesa. Só que ali na mesa, ao prato do seu senhor, do lado do prato, tinha um lenço, que era para ele se alimentar ali, e aí ele limpar ali as mãos ali, entendeu? Aí o que acontece? Quando o seu senhor tinha alguma coisa para resolver, e era necessário ele sair dali urgente daquela mesa, o negócio que ele tinha para resolver era tão urgente, e ele saía da mesa, mas ele ia voltar. O que acontece? Ele deixava o lenço ali, ó, o lenço no canto, à parte do prato, entendeu? O lenço ali no canto dizia para o servo que ele foi ali, mas já ele ia voltar. Olha, aí eu entendi mais ou menos o mistério. Entendi mais ou menos o mistério do negócio, entendeu? Aí o que acontece? Mas dobrado. Aí eu fiquei pensando, e o dobrado? Aí eu tenho vários livros aqui na minha casa aqui, graças a Deus, Deus tem me abençoado, iluminado a minha mente, para comprar livros. E até um dia desse, o irmão perguntou, irmão, você já leu todos esses livros? Eu falei, não, meu irmão. Aí você vai numa casa de um advogado, você vai ver uma sala, entendeu? O escritório dele cheio de livros. Pergunta para ele se ele leu tudo aqueles livros ali. Não, é livro para pesquisa. Eu tenho meus livros aqui para pesquisa. Às vezes eu me tranco aqui dentro do meu quarto e fico lendo a minha Bíblia. Às vezes eu fico engasgado com alguns pedaços de pão. E aí eu vou lá nos meus livros e começo a buscar. E Deus vai me dando a revelação, me dando a graça. E aí a minha mente vai clareando em cima daquele assunto a qual eu estou meditando.
Entendeu? Não que eu vou ler tudo. Tem alguns aqui que eu já li, todos, graças a Deus. Tem uns aí que eu conheço, entendeu? O que acontece aqui? Quando eu vi aquela revelação, eu disse, e o dobrado? A revelação do enrolado está claro. Que o servo, quando o seu senhor saía para resolver algum assunto pendente lá fora, ele não mexia no lenço, o servo que estava ao canto da casa, ele vinha, olhava, o lenço ali à parte, ele não mexia na mesa, não mexia em nada, não tirava o prato, não tirava os copos, não tirava nada, porque ele sabia que o seu senhor foi ali fora, mas vai voltar. Até aí tudo bem. Quando os discípulos viram ali os lenços, os lençóis e o lenço enrolado, tudo bem. Ele viu e acreditou. Ele foi ali, mas vai voltar. Beleza. E o dobrado? O dobrado? Aí é onde entra outro mistério da tradição. Naquela época, a tradição diz assim, que quando um jovem, um homem estava noivo com uma menina lá, uma moça, não é que nem hoje. Hoje o camarada vai na sua... Ele tem uma namorada, se brincar até deitar na casa dela, ele deita. Aí você fala assim, tá namorando, tem quantos dias de namoro? Dia? Até 4 anos, rapaz, 5 anos de namoro. Oxe, o cara namora 4, 5 anos com a menina, já conhece a menina toda. Aí, vai casar pra quê? É o que está acontecendo hoje. Muitos pecados escondidos, muitas fornicação, muitas coisas que só Jesus para revelar. Às vezes ele vem com a cara mais limpa. Ah, eu vou casar. Aí casa de véu e grinalda, casa de tudo. E aí depois, 3, 4 meses, quer separar. E aí a pessoa não sabe por que quer separar. Aí as pessoas ficam assim, ah, mas aí não deu certo, não deu certo, não deu certo. E quer separar. Sabe por que quer separar? Porque começou errado. E aquilo que começa errado, termina errado. Parece que não. Mas tudo que começa errado, termina errado. Existe 3 céus. Céu atmosférico, céu estrelar e céu dos céus. Satanás jamais ele vai entrar no céu dos céus. Jamais. Não vai entrar mais. Porque de lá ele foi expulso. Mas ele vai ao primeiro céu e o segundo céu. Céu estrelar, céu atmosférico. Ele monta o seu pau. Entendeu? Ele monta o seu tribunal. E de lá do segundo céu ele olha e diz, olha, Senhor, olha o teu servo lá. Olha o teu servo lá. Olha lá o teu servo. Lembra que Deus fez com ele? Observaste o meu servo Jó? É o que acontece. Satanás, ele é acusador. Ele diz, olha lá, aqueles namoros escandalosos. Aqueles namoros, entendeu? Aqueles namoros escandalosos. Aqueles namoros que só Jesus, a misericórdia. Entendeu? Aí o camarada já caiu, tá caído, tudo escondido ali, ó, tudo escondido. Satanás diz assim, ó, eu não tenho pressa de cobrar. Eu não tenho pressa de cobrar. Mas o salário do pecado é a morte. Você entendeu? E se tem uma coisa que Satanás gosta é de cobrar. Cobrar pecado. Pecado incubado. Sabe o que acontece? Casa. Quando casa, tudo bonitinho, de véu e grinalda, aquela coisa toda, enganou o pastor, presbítero, diácono, evangelista, a mãe da menina, o pai da menina, enganou todo mundo, mas não enganou a Deus e Satanás, que é o acusador. Agora o que acontece? O anjo da igreja vai lá e põe a mão e ministra a bênção. Ministra, porque é a função do sacerdote é ministrar a bênção. Mas só que tem pecado escondido. E a Bíblia diz, aquele que confessa e deixa, encontra misericórdia. Mas aquele que encobre o seu pecado, esse não prosperará. Olha, é Bíblia mesmo, é bíblico. É bíblico que a Bíblia não mente. A Bíblia não mente e não dá razão para o pecado.
É isso que acontece. Aí Satanás diz assim, ó, agora eu vou cobrar. Aí o camarada já está casado direitinho, aí começa. Do nada, do nada, do nada. A menina fala, eu casei errado. Eu casei errado. Não era para me casar agora. Sabe por quê? Porque já estava caído há muito tempo. Só que a tradição dizia que o pai da menina fazia um almoço ou uma janta. Aí convidava-se o noivo. Aí o noivo ia na casa da menina. Mas não era para dormir. Era só para aquela refeição. Quando chegava na casa do pai da menina, ele sentava à mesa. A menina também sentava ali. E ali tinha aquela refeição. Eles almoçavam ou jantavam, aquela coisa maravilhosa. Aí na hora dele ir embora, ele metia a mão no bolso. Lembra do lenço? Lenço enrolado, agora eu estou falando do lenço dobrado. Ele metia a mão no bolso, aí puxava o lenço. E ele pegava um tinteiro e ali ele escrevia na parte de cima do lenço: eu te amo e tenho muito amor por você, meu amor. Olha, ele colocava: eu te amo, meu amor. Aí dobrava de novo, a segunda dobra. Aí colocava assim, ó: eu tenho compromisso com você. Aí dobrava de novo. Aí a terceira dobra, ele colocava assim, ó: eu vou, mas eu volto. Aí onde está o mistério da coisa? O noivo ia embora. A menina ficava com o lenço. A primeira dobra dizia: eu te amo, meu amor. A segunda dobra dizia: eu tenho compromisso com você. A terceira dobra estava dizendo assim: eu vou, mas eu volto. Quando os discípulos viram aquilo dali, quando Pedro viu os lençóis, quando ele olhou para os lençóis ali, tudo do jeito que Jesus ressuscitou ficou. Quando João também viu aqueles lençóis, mas quando João bateu o olho no lenço, ali dobrado à parte, a tradição dizia: ele foi, mas ele vai voltar. Eles viram e creram. Coisa simples, aos olhos humanos, coisa simples, mas eles acreditaram. Jesus disse na palavra dele: quais são os sinais da tua vinda? Alguém perguntou. Quais são os sinais da tua vinda, ó mestre? Aí ele diz: pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, peste, fome, as misérias. E tudo isso está acontecendo. Terremotos, maremotos. Até no Brasil já tem terremotos. É brincadeira? Tudo está acontecendo. Tudo isso já está acontecendo. Pai mata filho, é o que mais tem hoje. É pai matando filho, filho matando pai, irmão matando irmão. Fome, da onde que vem a fome? A fome vem através do desemprego. O que a gente vê hoje é desemprego. Pessoas passando fome, morrendo de fome, necessitado de pão. Não tem pão. O povo morrendo por causa não tem emprego. E aonde não tem emprego, gera fome. Pestilência. Olha aí as doenças terríveis. Doenças que os médicos estão perdendo os cabelos da cabeça e não sabem da cura. Não sabem como fazer para descobrir o remédio certo para essa cura. Até os médicos estão morrendo através dessa doença. Médico que não era para morrer através dessa doença, não, porque são médicos. Eles sabiam o remédio que combate essa doença, essa enfermidade terrível. Mas não sabe, não sabe. Agora, se você for para a luz da Bíblia, você vai ver que tudo isso aí, tudo que está acontecendo, é a palavra de Deus se cumprindo. É tempo do homem olhar para as Escrituras e fazer que nem os discípulos fez. Eles viu e creu. Jesus está voltando. Jesus
está voltando. É tempo de nós estarmos atentos. É tempo não de se preparar, mas é tempo de estar preparado. Porque a qualquer momento, o Senhor vai nos arrancar desta terra. Certa feita eu estava ministrando na nossa igreja, congrego na Jaraguá, Ministério da Assembleia de Deus da Baixada Santista, onde o pastor é o pastor Irinaldo, pastor presidente, pastor Teotônio, onde a sede fica na Mato Grosso, número 150. E eu estava falando a respeito de um filho de um pastor que disse: pai, o senhor fala tanto da vinda de Jesus, como que vai ser a vinda de Jesus? Fala para mim, pai, como que vai ser a vinda de Jesus? Jesus disse: filho, vai ali no quintal e pega uma tábua. O menino foi lá e trouxe uma tábua de 1 metro quadrado. Aí colocou a tábua ali. Aí o menino disse: pai, o que o senhor precisa mais? Ele disse: meu filho, pega ali aquele saco de prego. E o menino foi lá no armário e trouxe o saco de prego. Mais ou menos 100 pregos ali dentro do saquinho. Ele disse: filho, pega esse martelo aí para mim. Aí o menino pegou o martelo e entregou na mão do pai. O pai meteu a mão no saco de prego, pegou mais ou menos aí uns 60 pregos e começou a pregar ali na tábua. Apregou em torno mais ou menos de uns 90 pregos na tábua. Aí pegou os pregos que estavam, os outros que sobrou ali, mais ou menos 15 pregos, e jogou no meio dos que estavam pregados em cima da tábua. Aí ele disse: filho, pega ali o imã. E o menino correu e trouxe um imã. Ele disse: filho, tá vendo aqui esse imã? O menino disse: tô, pai. Então, filho, você viu essa tábua? Essa tábua, filho, representa o mundo. O mundo aqui, ó. Esse globo terra. Você viu, filho, esses pregos que eu preguei na tábua? São o povo que está pregado neste mundo. Filho, você viu quando eu peguei esses pregos aqui, filho, e coloquei junto dos que estavam pregados, solto aí no meio dos que estão pregados, filho? Vi, pai. Então, filho, esses aí são o povo que mora no mundo. Estão junto do povo que está pregado no mundo, mas não estão apregados no mundo. Eles estão no mundo, está junto com o povo que está pregado no mundo, mas não está pregado no mundo. Eles estão soltos deste mundo. Filho, tá vendo aqui esse imã aqui na minha mão, filho? Isso aqui, filho, é Jesus. Isso aqui representa Jesus. Quando Jesus vier, porque Jesus não vai mais pisar aqui nessa terra. Ele vai vir nas nuvens. Aí, filho, ó. Quando passou o imã assim, ó. Quando passou o imã assim perto da tábua. Quando passou o imã assim, ó. Perto da tábua. Dos pregos que estava apregado na tábua. Passou pertinho assim, ó. Coisa de um palmo. Os pregos que estavam soltos. No meio dos que estavam pregados na tábua, ó, grudaram no imã. Ele disse: assim é a vinda de Jesus. A vinda de Jesus vai ser assim, filho. Jesus vai aparecer nas nuvens. O Espírito Santo vai pegar a igreja, ó, vai tirar a igreja do meio desse povo que está pregado no mundo e vai levar a igreja até o Senhor. É necessário, igreja, é necessário o povo de Deus que carrega a marca do sangue de Jesus Cristo na vida. É necessário nós termos compromisso com Cristo. Porque o pecado está demais. O pecado jaz à porta. Mas nós temos que orar a Deus, pedindo a Deus, para que nós não venhamos se corromper. Que a nossa fé não venha a ser abalada. Que a nossa fé venha a ser uma fé pura e genuína naquele que nos prometeu a vida eterna. Tem pessoas que estão se apegando que Jesus foi preparar lugar. Não, lê o texto direito, lê João 14 direito, onde está escrito, Jesus dizendo assim, ó, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Aí tem pessoas que dizem, não, mas o evangelho vai ser pregado aos 4 cantos da terra e vai vir o fim. Não, isso não fala de fim do mundo. Isso aí foi quando Jesus falou a respeito de Tito. Lembra? Já se cumpriu. O evangelho
Quando Jesus também tirar essa igreja da terra, o evangelho vai continuar aí também. O evangelho vai continuar aí. O povo vão pregar, vão continuar pregando, mas a igreja já saiu dessa terra. Por isso que a Bíblia diz, e quando o evangelho será pregado aos quatro cantos da terra, vai vir o fim do mundo. Fim do mundo não fala de arrebatamento. Arrebatamento é uma coisa, fim do mundo é outra. Então é necessário nós estarmos cada dia mais atentos. Fica vigilando, fica atento, porque a qualquer momento o Senhor vai arrancar a sua igreja desta terra pecaminosa. A qualquer momento, que Deus em Cristo nos abençoe.